e ela coordena alguns grupos de DBT também para profissionais e clientes nessa área. Ela também é sócia do CAESM, né, que é o Centro de Avaliação, Atendimento e Educação em Saúde Mental, que oferece tanto atendimento quanto cursos em saúde mental. Depois a gente pode disponibilizar o site para vocês darem uma olhada. Eu, assim, sou fã do trabalho de vocês. E ela é coordenadora da pós-graduação em terapia comportamental dialética e da pós-graduação lá também do CAESM. Perfeito. Então, é um resumão que eu fiz aqui, né? Mas, então, gostaria de novamente agradecer essa participação aqui, tá? Obrigada, Luiz, pela apresentação, também pelo convite. É um prazer estar com vocês nesse curso de verão. Eu vou só checar se eu consigo já. Perfeito, consigo dividir a tela. Vocês vão fazer a gravação? Sim, sim. Então, já vou colocar o slide aqui e você pode começar. Bom, então, bom dia novamente. Obrigada, Luiz, pela apresentação, o convite também, né, do professor Luiz. Escolhi esse tema porque é um tema que aparece de forma recorrente na minha clínica, na minha prática clínica, desde que eu me graduei em 2010 na UFRJ. Eu venho estudando neuropsicologia, nunca deixei de trabalhar com neuropsicologia, apesar de ter outras vertentes clínicas. E em um certo ponto da vida também passei a integrar outras áreas de conhecimento também, outras áreas de prática, como psicopedagogia, a própria educação, né, dando palestra, participando de eventos. E por que é o nome da palestra? Desafios na avaliação em altas habilidades, né? Primeiro porque a gente não está tratando de um diagnóstico. Altas habilidades ele não é um diagnóstico, esse não é o objetivo, e a gente fala muito mais de um perfil cognitivo, efetivamente, do que algo, né, a ser categorizado ou dimensionado dentro de um rol de transtornos, mas que tem um impacto enorme na qualidade de vida, nas questões educacionais prioritariamente, e ao longo do tempo a gente vem observando a necessidade de desenvolver não só instrumentos para avaliação neuropsicológica, mas também o próprio conceito de altas habilidades. Então, muito do caminho que eu tracei, não só na psicologia, mas na educação, foi o que me fez começar a estudar altas habilidades e trazer esse tema aqui para vocês, porque eu sei que é um tema que não é tão discutido e não tem tanto foco, né? Como outros temas, como transtorno do espectro autista, TDAH. Então, eu espero que nossa conversa hoje seja bastante proveitosa. O que a gente vai falar hoje sobre a questão da avaliação neuropsicológica e altas habilidades, né? Qual é a ideia de trazer a neuropsicologia em termos de ponto de partida para altas habilidades? A gente começa a observar que a necessidade de identificar quem são essas pessoas ditas com altas habilidades, ela acaba, na verdade, tendo um entremeio, tendo ali uma relação com a própria área de testagem da psicologia. Em um dado momento, né, no desenvolvimento da área de psicometria, de testes psicológicos, os testes eles funcionaram como uma triagem, como um definidor de quais eram as competências, as habilidades e para onde essas pessoas deveriam caminhar. E isso não foi diferente também no campo da educação. Na educação, até para se definir qual era a série, em quem, né, a escola, né, os tutores deveriam de fato investir, né, falando de forma educacional, a testagem ela serviu a esse propósito de separar realmente pessoas pela competência. E aí pensando, né, em termos de competência, a principal naquele momento, né, principalmente no século XX, no iníciozinho do século XX, o principal construto usado para separar quem merecia a melhor educação, quem merecia o melhor investimento, foi a inteligência. Então, quando a gente começa a olhar para os escritos e ler a literatura sobre altas habilidades, e até no próprio senso comum, muitas pessoas atrelam, né, relacionam a alta habilidade e superdotação como inteligência, como um indicativo também de um desenvolvimento das funções cognitivas, né? Então, em algum momento as pessoas faziam ali a testagem, olhavam para o famoso QI, né, para o coeficiente de inteligência,
e definiam que essa pessoa tinha uma alta habilidade ou não tinha, ou não merecia, né, nem estar naquele ambiente escolar. Com a própria evolução da neuropsicologia, com o próprio entendimento da psicologia cognitiva, enfim, o que a gente vai observando? Que mesmo essas pessoas ditas, né, e classificadas com altas habilidades, ainda assim, né, essas pessoas não conseguiam obter esse tal excelente desenvolvimento das funções cognitivas. Por um lado, essas pessoas não conseguiam obter os melhores resultados que eram esperados, principalmente academicamente. E no segundo momento, a própria avaliação neuropsicológica, ela também não refletia essa tal inteligência superior. Isso é muito interessante na prática porque acontece a famosa discrepância. Então, a família traz uma criança que tem um certo desenvolvimento, que é precoce, que já consegue ler e escrever antes do tempo, que tem uma habilidade específica, e aí quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, pois é, aquele QI não deu representativo da expectativa, né, dessa família. Então, em um dado momento, a avaliação neuropsicológica ela começa a ser questionada e questionar, né, que altas habilidades são essas e por onde a gente vai começar a trabalhar e investigar essas crianças e adultos que mais tardiamente serão chamados, né, de altas habilidades. Então, a neuropsicologia ela vai, de fato, tentar estabelecer essa relação entre o funcionamento das altas habilidades, que não só mais pela inteligência, mas esse funcionamento cognitivo, que habilidades e aptidões serão essas, que funcionamento cognitivo é esse, com a expressão comportamental, o que de fato essa pessoa consegue fazer de tão diferenciado. E é por isso que a gente começa a estudar a neuropsicologia das altas habilidades, esquecendo um pouco essa raiz mais psicométrica. Antes da gente passar para essa questão de fato da neuropsicologia, existem muitos termos na literatura que estão dentro do mesmo, né, dentro do mesmo saco, né? Então, dependendo do seu referencial teórico, dependendo de qual literatura você vai usar, nós vamos olhar para muitos termos que talvez queiram representar a mesma coisa. Eu trouxe alguns termos para vocês para tentar dar uma clarificada no que a gente está falando em cada termo específico, né? Quando a gente fala de superdotação, que era o termo mais antigo, hoje a gente fala de altas habilidades, mas muitos nomes já existiram como gênios, talento, crianças precoces, prodígios, todos eles acabam buscando ser sinônimo das altas habilidades, o que a gente vai ver hoje que não é. Quando a gente fala de precocidade, a gente fala de um desenvolvimento de habilidades antes do previsto. Então, na nossa entrevista clínica, na nossa anamnese, a gente sempre pergunta sobre as habilidades motoras, habilidades linguísticas, habilidades sociais e de relacionamento, quais são esses marcos do desenvolvimento e quando a criança conseguiu alcançá-los, né, de maneira efetiva. E aí a gente vai perceber que muito dessa clínica das altas habilidades, ela passa por justamente a criança alcançar esses marcos antes da data, né, ou antes do que é previsto para a idade daquela criança. Então, quando a gente fala de precocidade, a gente fala, sim, do desenvolvimento de habilidades que é antes do previsto. Por exemplo, eu tive crianças para avaliar, né, crianças que com 3 anos elas conseguiam assistir no YouTube e memorizar, por exemplo, o alfabeto russo, que é um alfabeto que é muito distante do nosso, enfim, não só na sonoridade, quanto graficamente também. Eu tive um outro também, de 3 aninhos, que conseguiu memorizar e conseguiu fazer a leitura, né, de uma forma ainda não muito fluente, de alfabeto árabe, né? Então isso é muito interessante, porque a gente fala, assim, de uma precocidade. Crianças que conseguem resolver cálculos matemáticos, né, antes da própria alfabetização, crianças que conseguem ter uma memória, né, muito além do que é esperado, então crianças que conseguem guardar todos os nomes de países e capitais, enfim, né? Isso é um sinal de precocidade. E aí os pais buscam a avaliação para
ok, será que meu filho é de altas habilidades? E aí a gente precisa ficar com esse termo na cabeça. Por quê? A precocidade é esse desenvolvimento de habilidades, mas eu não sei se a criança vai conseguir manter e nem se isso vai ser útil dentro do cotidiano, né, dessa criança. Será que essa habilidade que ela está desenvolvendo de fato vai se manter, vai se sustentar? Se não é um esforço, não é algo aprendido totalmente, né, estimulado totalmente pelo ambiente, ou se de fato isso vai ser bacana para essa criança, né? Como é que vai ser essa adaptação dessa habilidade precoce? E o que a gente observa na literatura é que nem toda criança que é precoce, que tem esse desenvolvimento de habilidades antes do previsto, ela vai ser identificada como altas habilidades, mas as crianças com altas habilidades, de fato, elas têm marcadores do desenvolvimento mais precoces. Falam antes, desenvolvem antes, enfim, elas de fato têm esse histórico que nos ajuda até no próprio. Eu vou usar a palavra diagnóstico, mas a gente sabe que não é um diagnóstico, mas que ajuda na própria identificação das altas habilidades, ok? A gente tem também na literatura o que é chamado de prodígio, que são crianças que têm um desempenho extraordinário antes dos 10 anos, né? Mas que pode não ser suficiente para ser categorizado ou identificado como altas habilidades, né? Então, uma criança que talvez por muito treino ela consiga, né, ser excepcional, ser diferenciada na área da música, por exemplo. Uma criança que consegue ser diferenciada na área do futebol, numa área específica motora. Mas isso não é uma condição, por exemplo, para a identificação de altas habilidades. E por fim, né, a gente tem na literatura o termo genial, né, do ser genial, a criança que é um gênio. E aí a gente deixa esse nome para, de fato, pessoas que façam descobertas, né, que sejam muito relevantes para a humanidade. E não necessariamente são pessoas de altas habilidades, mas sim pessoas que deixam um legado não só para si, né, não usa habilidade só para si, mas também para uma comunidade, para a humanidade, ok? Então a gente começa a identificar essa dificuldade do que é alta habilidade de fato. Essa é uma discussão que não é tanto da psicologia, mas da própria educação. Por quê? É na educação que a necessidade ela vai ficar mais proeminente, ela vai ficar mais evidente dessa identificação. Por quê? Eu vou precisar adequar conteúdo, eu vou precisar adequar minha sala de aula, eu vou precisar adequar as brincadeiras, né, para atender às expectativas e necessidades de uma criança ou de um adulto com altas habilidades. Então, hoje a ideia é trazer esse olhar para vocês e, ok, isso aqui, a partir de agora, é o que a gente entende sobre altas habilidades, ok? Bom, definição que a gente tem hoje, né, não tem esse consenso, mas o que a gente pode observar é que a maior parte da literatura ela traz descritivos de comportamentos e indicadores que falam sobre uma eficiência intelectual. Então não é mais sobre o QI, é como a criança ou o adulto, a pessoa, utiliza a sua habilidade acima da média, o seu ponto, né, de destaque de uma forma mais eficiente, de uma forma mais funcional, tá? Então, observem que a gente vai ter uma lista de descritivos, a gente não vai ter um perfil cognitivo. Dentro do que a gente chama de altas habilidades, a gente vai ter precocidade, a gente pode ter pessoas que sejam caracterizadas como gênios, mas efetivamente nós estamos falando de pessoas que tenham uma habilidade específica que não somente, né, da inteligência e que se destacam, né, em relação à comparação com outras pessoas. Então existem sim outras habilidades, né? Existem pessoas com altas habilidades que não necessariamente vão ser mensuradas pelo teste de inteligência ou pelo tal QI, ok? E aí a gente tem o Conselho Brasileiro de Superdotação, né, que traz uma ideia de uma concepção multidimensional. A ideia é entender as altas habilidades a partir de múltiplos domínios. E isso faz com que a gente entenda não a inteligência como um quesito, mas sim a habilidade que envolve outras áreas de saber e outras áreas de fazer do ser humano. Isso significa que eu posso ter uma criança, né,
com um QI na avaliação ali normal, dentro da média, mas ela tem uma alta habilidade em matemática, por exemplo. Eu posso fazer a avaliação dessa criança e o QI dela também ser médio e ela ter uma habilidade destacada, despontada na área de compreensão verbal. Então, entendo que quando a gente fala de altas habilidades, a gente fala dessa concepção multidimensional, a gente usa, né, essa perspectiva para tirar o peso do QI, da inteligência, e pensar na nossa avaliação neuropsicológica qual de fato é a maior habilidade, no que aquela criança, aquela pessoa, ela desponta e como ela pode usar isso a seu favor. Porque a gente vai ver que altas habilidades não facilita a vida de ninguém, inclusive. Ok? Podem ir fazendo perguntas, podem ir colocando aqui no chat. Eu vou deixar um tempinho para depois a gente conversar também, tá? É um tema bem interessante, mas ainda bem que ainda está caminhando, né, em termos de neuropsicologia. E eu escolhi trazer para vocês, né, duas abordagens ou duas teorias que são vigentes para a compreensão das altas habilidades. Uma que tem um maior respaldo científico e que, de fato, embasa muita literatura, embasa toda a parte de educação especial aqui no Brasil, né? Então, a compreensão das altas habilidades para criar diretrizes educacionais está pautada nessa primeira teoria, e uma segunda que não tem evidência científica, mas que é muito conhecida e a gente ouve muito no consultório, muito no senso comum. Eu quis trazer esses dois pontos diferentes, efetivamente, para vocês entenderem, né, por onde vocês vão caminhar, tudo bem? Então, a primeira teoria que a gente vai ver é a teoria, né, do Renzulli. Ele começa a postular, ele traz, na verdade, a ideia, né, principal de que existem dois tipos de altas habilidades. Né? Ele consegue agrupar as habilidades em dois subtipos. A primeira que está atrelada, né, às habilidades escolares, acadêmicas ou competências que, de fato, elas conseguem ser mensuradas em testes cognitivos na própria avaliação. Então, novamente, a gente vai proceder à avaliação neuropsicológica, vai fazer os testes que forem necessários, e as crianças e adultos que consigam, né, que tenham esse tipo de habilidade, mais para o perfil escolar acadêmico, eles acabam, sim, sendo identificados e mapeados pela testagem, né, ou pela avaliação neuropsicológica. Mas há um segundo tipo, né, que ele postula, que são as pessoas que são produtivas criativas. E essas, de fato, não vão ter, não vão ser representadas, esse tipo de habilidade ele acaba não sendo pensado, né, mapeado pela avaliação neuropsicológica tradicional. Por quê? Ela envolve atividades de participação humana, né? Então são pessoas que conseguem ser muito criativas, desenvolvem produtos, desenvolvem ideias, têm uma expressão gráfica interessante, têm uma expressão artística. Então, acaba que a avaliação neuropsicológica ela não vai captar, não vai mapear formalmente esse segundo tipo, né, de altas habilidades. E o mais interessante é que ele mostra, na verdade, que altas habilidades não tem a ver só com essa habilidade acima da média. Na verdade, ele fala de um modelo dos três anéis. O que seriam esses três anéis? Pessoas com altas habilidades não necessariamente precisam ter os 3 pontos acima da média, mas a mistura entre esses anéis possibilita a gente entender o que de fato é alta habilidade. Então, o primeiro anel é da habilidade acima da média, de uma capacidade acima da média, que é o mais tradicional também, não só na literatura, mas no campo da psicologia, né? Então, a gente fala dessa habilidade acima da média como habilidades gerais e habilidades específicas que vão ser mensuradas pelos testes de inteligência, né? Isso fala da capacidade de processar informação, de integrar as experiências, né, com base em respostas que tenham sido aprendidas anteriormente, ou mesmo como resolver novos problemas e situações, e a própria capacidade de lidar com situações e informações abstratas. Isso fala muito dos tipos de testes de inteligência que nós temos, tanto de inteligência
teste de inteligência não verbal, como também a própria escala VAIS e VISC, né, a escala Wechsler de inteligência, ok? Então, isso é uma habilidade acima da média, certo? E aí eu posso ter habilidades que sejam acadêmicas e eu posso ter habilidades que vão ser mais expressivas, artísticas, gráficas, que eu vou ter que caçar testes que consigam mensurar esse tipo de habilidade, ok? O segundo ponto, né, que é o tal quase que do hiperfoco que pessoas com altas habilidades costumam fazer. Por que esse tal do hiperfoco? Ele já é previsto dentro do modelo das altas habilidades, que é o envolvimento com a tarefa. O quanto eu realmente consigo estar presente ou quanto eu consigo ficar concentrado naquilo que me interessa. Então, pessoas com altas habilidades geralmente passam muito tempo do seu dia, passam muito tempo da sua semana numa mesma atividade, né? É muito interessante, agora trazendo um pouquinho de clínica para vocês, eu já tive pacientes, eu trabalho muito com crianças em avaliação, isso é muito interessante. Crianças que já tiveram, por exemplo, festa de aniversário das letras. A criança gosta tanto do alfabeto e gosta tanto de letra que a festa foi de letra. Eu já tive criança que a festa foi de número. A outra já foi festa do mundo, né? Então a decoração envolvia mapa mundi. Então são crianças e adultos que vão passar muito tempo e vão ter motivação, energia, mesmo que alguma dificuldade para guardar uma informação, para reter uma informação, aprender algo novo apareça, eles vão ser perseverativos, eles vão conseguir driblar essa dificuldade e de fato vão se dedicar àquele conhecimento ou àquela experiência que eles estão tendo. Então é muito interessante porque a criança, né, principalmente a criança, ela acaba criando ali um mundo de interesse que é só dela, que ela tenta compartilhar com outras crianças, mas que as outras crianças estão muito aquém, né, desse conhecimento. Então, as questões sociais, as questões da própria integração, né, na escola, nos meios, ela fica muito palpável, né? Justamente porque a criança tem um alto envolvimento com a tarefa, uma alta habilidade, né, uma habilidade acima da média, e as outras crianças não conseguem alcançar o que essa criança quer trazer, enfim, o que essa criança quer compartilhar, ok? E aí a gente tem o último anel, que é a da criatividade, né? Então, o que a gente percebe em termos de criatividade? A gente fala, na verdade, que a criatividade ela tem uma ordem intelectual para acontecer, né? Então, mesmo que a gente reconheça que a criatividade é algo muito pouco palpável, o processo de ser criativo ele é. Então, se a gente fala para alguém, defina o que é criatividade ou ser criativo, a gente vai usar palavras, a pessoa é muito inventiva, a pessoa ela consegue ter uma sacada original, mas o processo de ser criativo, ele é dependente da inteligência, né, de uma organização intelectual também superior. Então, de fato, pessoas com altas habilidades tendem, né, ou podem ter uma certa organização intelectual que propicie a criatividade. Então, um exemplo, eu já tive uma criança que escrevia a cada semana uma história em quadrinho. Ela criava os personagens, ela criava as histórias, ela desenhava, ela escrevia. E isso era, assim, semanal. A cada semana a mãe falava, olha, ele escreveu essa revista. Ele montava revistas, né, em folhas de A5, e aquilo ali ele passava horas do dia a dia, né, trabalhando essa criatividade. Mas havia um processo. Eu preciso escolher os personagens, eu preciso saber como eu vou desenhá-los, eu preciso criar esse roteiro, eu preciso criar um início, meio e fim. Então isso é a percepção de como a inteligência ela também atua, né, na criatividade. Essa é a teoria mais aceita porque não tem a obrigatoriedade de que uma pessoa com altas habilidades ela expresse os três anéis. Ela pode ter um mais presente, né? Mas os três anéis eles estão ali em constante interação. Então, em algum momento eu posso perceber mais a criatividade, em outro momento eu posso perceber mais aquela habilidade específica acima da média, tá?
Em outro momento, a criança ou o adulto ele pode estar mais presente ali, com um envolvimento mais motivado para aquela tarefa. Então, essa é a teoria mais aceita porque permite que a gente consiga adequar intervenções, adequar as questões educacionais também, né? Mapeando ali como é que essas interações elas estão acontecendo, ok? Uma outra teoria muito conhecida, mas com pouco respaldo científico, né? Não, a gente não tem literatura que comprove a existência dessas múltiplas inteligências, né? Então, isso é um ponto que fica aqui de interrogação, ao mesmo tempo que talvez ela seja a teoria mais conhecida, né? E aí ela entende a inteligência que é um potencial que é biológico, né? Uma base inata que a pessoa traz consigo para processar informações, para resolver problemas, né, para criar produtos e soluções que sejam valorizados em uma cultura e uma comunidade, tá? Então ele traz uma proposta diferente, mais ou menos em 2010, né, através da experiência clínica, né, da experiência dele, né, do trabalho dele com crianças e afins, né, o Howard Gardner, e ele começa a observar que existem múltiplas inteligências. Cada criança, cada ser humano, na verdade, tem um potencial que pode ser explorado. Ele traz a ideia de uma inteligência plural, traz essa ideia de múltiplas inteligências. Então, cada um vai ter ali o seu ponto de destaque, né? E, de certa forma, o que a gente não consegue ainda na literatura, pode ser que daqui a um tempo isso mude e tudo certo, o que a gente não consegue na literatura é, de fato, fazer uma correlação dessas inteligências com o construto inteligência, né? Com o que a gente nomeia como inteligência hoje ou como uma alta habilidade. Ele traz a própria ideia dele, né, do que é inteligência, que está fora do campo da psicometria, e hoje a gente não consegue mensurar esse tipo de inteligência. Então a gente começa com dois grandes problemas para uma teoria que se propõe a mapear habilidades, né? A questão do construto e a não mensuração desse próprio construto também. E aí eu trouxe por quê, né? Muitos pais, né, principalmente pais, eles acabam trazendo essa literatura como uma forma de explicação para o comportamento do filho, ou até mesmo como uma motivação para a avaliação neuropsicológica. Então, de certa forma, a gente saber e entender e trazer para esse pai que, olha, esse não é o melhor caminho, existe um caminho, né, científico, existe um caminho que a própria... existe um caminho que vai te auxiliar, né, no sentido de ter medidas, ter formas de comparação, ter o próprio histórico da psicologia do desenvolvimento, né, para entender o quão abaixo ou acima essa criança está, é uma forma de trazer soluções para aquela família. É o que a avaliação neuropsicológica deveria fazer, inclusive propor identificação, soluções e intervenções baseadas, né, na ciência. Então, apesar de ter muita literatura sobre as inteligências múltiplas, não é uma teoria, né, que seja compatível com a neuropsicologia e nem também com o que a gente nomeia de altas habilidades, ok? Bom, e aí falando um pouquinho, né, que características são essas das altas habilidades para a gente falar um pouco do como a gente vai proceder essa avaliação. É muito interessante porque as famílias acreditam que ter altas habilidades vai ser algo que vai facilitar a vida dos seus filhos, ou o adulto acha que isso vai facilitar a própria vida dele, o que é uma grande mentira, né? Então, ter alta habilidade, em algum momento, já foi pareado, né, ou já foi classificado como ter um dom, né? E hoje ele pode se tornar uma grande maldição. Por quê? Né? Quando a gente fala de altas habilidades, a gente fala, então, né, de aspectos cognitivos, sociais e emocionais, não se restringindo ao QI alto, e que essa criança, esse adulto, ele vai estar imerso, vai estar envolto, né, num contexto social, cultural vigente. Então, em alguns momentos, a gente vai perceber que as altas habilidades, de fato, podem atrapalhar e muito, né, a vida e o desenvolvimento, né, dessa pessoa. Então, percebam que nesse primeiro slide aqui, que eu estou deixando para vocês, o que a gente vai observar
fora dos testes neuropsicológicos, em termos de clínica, em termos de anamnese, para ponderar uma hipótese de altas habilidades, ok? Primeiro, a precocidade na fala. Nós vimos em slides anteriores que a precocidade ela é um precursor, ficou ruim essa frase, vou voltar, que a precocidade ela pode ser uma tendência a altas habilidades, né? Principalmente no que tange a habilidades verbais, né? Então formação de sentença, um vocabulário mais rebuscado, um vocabulário mais amplo, né? E mais amplo e mais específico, não para a idade, tá? Um comportamento de questionamento, de curiosidade, uma criança que está sempre querendo aprender, que está sempre querendo buscar informações sobre a área de interesse, tá? Uma maior capacidade de concentração, principalmente quando comparadas a crianças da mesma faixa etária, né? Então pensem, crianças muito pequenininhas de 3, 4 anos, elas conseguem ficar concentradas ali por 10, 20 minutos se a atividade for muito legal. E fazer avaliação com uma criança de altas habilidades, se você consegue tornar aquilo atrativo, pode se tornar até bem ok, né, comparado com uma criança que vai fazer a avaliação por uma outra demanda. Então a gente sabe que a avaliação neuropsicológica de crianças muito pequenininhas é bastante desafiadora pela questão da própria concentração, né, da capacidade de ficar ali focada na tarefa. Melhor o uso do pensamento abstrato, um melhor raciocínio lógico, essa preferência por socializar com crianças, né, com pessoas mais velhas, que vão ter um nível de compreensão muito próximo, né, do que essa criança apresenta. Então, às vezes, a criança de 4, 5 anos ela vai gostar de brincar com crianças de 8, 9, né, e isso faz com que a gente comece a pensar algumas questões da própria educação, como a aceleração de série, como modificações, ok? Ao mesmo tempo que há uma parte que é bem interessante da precocidade, da atenção, da concentração, da curiosidade, a gente tem um lado muito difícil que também pode ser o que motive os pais buscarem a avaliação, que é apresentar um comportamento desafiador, opositivo, né, e de frustração, né? As crianças com altas habilidades geralmente apresentam uma baixa tolerância à frustração, né? Porque elas já formaram uma sequência muito lógica dos eventos, da explicação na própria cabeça. E aí quando isso não acontece na vida real, pode ser muito desafiador, né? Um auto-perfeccionismo, né? Então, um baixo limiar para lidar com fracassos, né? Então, podem ser crianças que se tornem até muito insistentes em relação aos seus professores sobre um erro. Mas por que isso? E por que você não vai me dar esse ponto? E por que eu errei essa questão? Né? Então, bastante dificuldade em lidar com o fracasso que vai acontecer normalmente com qualquer criança em qualquer contexto, né? E a própria impaciência com as tarefas escolares. Então, muitas vão buscar a avaliação sem, sem pensar muito na questão da avaliação em si, né? Assim, da alta habilidade em si, mas sim porque a criança está tendo algum problema acadêmico escolar. Não finalizando, não fazendo cópia, tirando notas baixas. Então, essa realmente pode ser uma parte desafiadora das altas habilidades. Ok? Bom, e se eu falei para vocês que tem ali um descritivo na literatura para que a gente possa acompanhar crianças com altas habilidades, que a gente possa pelo menos levantar essa hipótese, né? Por existir essa concepção equivocada de que altas habilidades, pessoas com altas habilidades, elas representam, né? Tem esse desempenho fácil, uniforme e boas questões de aprendizagem, é muito importante que a gente também observe essa segunda lista de comportamentos, porque isso vai interferir na própria avaliação. A criança ela pode simplesmente fazer o mínimo da sua avaliação, ela pode se entediar, ela pode deixar tarefas incompletas simplesmente porque não está com disposição para fazer. Então percebam, né, que vários comportamentos de baixa escolar, né, vão acontecer exatamente pela alta habilidade. Então a alta habilidade ela não é representativa de fato de um bom desempenho na vida. Ok? Bom, e aí se a gente fala, né,
o que a neuropsicologia ela pode contribuir para a alta habilidade, a gente vai usar então a neuropsicologia como uma forma de mapear esse funcionamento cognitivo, investigar e compreender como essa criança ela funciona, né? Entender qual é esse perfil para traçar melhor diretrizes e melhor forma, né? Melhor forma mesmo de viver no mundo. Então, se a neuropsicologia ela permite, né, que a gente faça esse mapeamento, é dela então que a gente vai usar para tentar entender melhor o que são as altas habilidades. Sempre lembrando, gente, que não tem um perfil único. Eu adoraria sentar aqui com vocês e falar, gente, façam isso, façam aquilo, apliquem isso, apliquem aquilo, né? Na verdade, o que eu estou trazendo aqui para vocês vão ser sugestões, né, tanto de contexto clínico como também da própria literatura em termos de avaliação, né? A gente sempre precisa lembrar que a nossa avaliação ela não é baseada somente no teste, mas no próprio raciocínio clínico. E o raciocínio clínico nada mais é do como eu vou montar esse quebra-cabeça através de informações oriundas da minha anamnese, da minha observação clínica, dos instrumentos, da escala e de outras pessoas que vão trazer informações relevantes, por exemplo, como a escola, né? Então a ideia é a gente traçar esse perfil, né, para cada pessoa que for fazer a, a avaliação. E o que a gente observa é, na neuropsicologia, começamos com esse score, né, com essa ideia de inteligência, e hoje mais 2 construtos foram acrescidos, né, foram acrescentados, para que a gente possa, de fato, fazer uma avaliação neuropsicológica abrangente, que é a própria criatividade e a motivação, que tem relação com a teoria dos 3 anéis que nós vimos anteriormente. Ok? Bom, e o que a gente tem aqui na inteligência, né? O que a gente tem na avaliação, né, na neuropsicologia que nos ajude nessa identificação de perfil? O primeiro, né, apesar de ser um teste de inteligência e parece contraditório, nós estamos indicando, né, nós indicamos a escala Vespler de avaliação, que são as escalas VISTA, de 6 a 16, e a VAIS, né, até 89 anos, que vão ajudar a compreender a atividade cognitiva mais abrangente. Por quê? Porque ela vai trazer o construto da inteligência agrupando, né, a atividade atencional, a velocidade motora, a questão verbal, a questão não verbal. Então, na verdade, a gente usa a VISC muito mais para entender os índices e os subtestes do que efetivamente o QI. O QI é uma informação, ok, mas as discrepâncias entre os subtestes e sobre os índices vão falar muito do perfil daquele avaliando, né? E aí a gente vai observar que a VISC e a VAIS elas vão trazer, eu botei o VISC aqui como uma referência, eu trabalho mais com criança, né? Então eu coloquei aqui a VISC que traz essas informações, justamente pensando como é que esses índices, na verdade, vão nortear, trazer uma luz aqui para gente em altas habilidades, ok? Quando a gente fala da compreensão verbal, a gente fala então de atividades ali que estão linkadas com raciocínio, compreensão e conceituação, né, verbal. Isso envolve o conhecimento cristalizado, né, que fala dessa capacidade de aprendizagem da criança, né, de usar informações prévias, anteriores, para resolver, né, problemas atuais. Então, esse tipo de índice, esse tipo de atividade que compõe a compreensão verbal, acaba tendo uma relação maior com habilidades acadêmicas, como a leitura, como a matemática. Okay? Já o índice de organização perceptual, ele vai trazer a parte de organização visoespacial, ele é uma medida de processamento visual que traz uma maior relação com a matemática. E pode existir discrepância. Lembra que eu falei para vocês que o QI ele pode ser dentro da média, ou o QI pode ser acima da média ou superior à média, né? 2 desvios padrões acima. E ainda assim, quando a gente vai olhar para os índices, um índice está dentro da média e o outro está muito despontado. Por isso a gente precisa fazer a análise da discrepância e é o que eu sempre digo. Aqueles cálculos da VISC estão ali por algum motivo e o motivo é a gente traçar o perfil neuropsicológico do nosso cliente. Okay? A gente tem o índice de memória operacional,
que é a habilidade de guardar informações temporariamente enquanto a gente vai executando, né, manipulações mentais, e ele está bastante ligado a esse controle mental da atenção e da concentração que nós vimos que nas altas habilidades é muito presente, né? Então, se for uma atividade de interesse, se for uma atividade de hiperfoco, provavelmente a criança vai ter ali um índice de memória operacional bem alto, ok? E aí a gente tem, por último, a velocidade de processamento, que está relacionado a tarefas de escaneamento, coordenação visomotora, e é o que fala, na verdade, de desempenhar tarefas cognitivas de forma automatizada, de não ter que pensar sobre o que está fazendo. E aí esse também pode ser um índice que diga alguma coisa para a gente na discrepância. Às vezes esse índice pode não estar tão alto quanto nós gostaríamos. E isso vai fazer sentido mais à frente. Okay? Trouxe aqui também, né? E além da inteligência, o que mais eu vou avaliar? Sem dúvida, a avaliação de bateria completa. A gente vai avaliar outros domínios cognitivos justamente para fazer esse perfil. E um instrumento que é mais recente, que saiu agora em 2021, ele é uma triagem, né, de indicadores de altas habilidades, bastante baseado no que a gente conversou, né, sobre a teoria mais aceita. Então, a escola, na verdade, ela vai preencher, ele não é restrito a psicólogos, né, então educadores, profissionais, psicopedagogos podem utilizar, né, ele é um instrumento de triagem, mas que pode nos ajudar a nortear o que mais a gente deveria avaliar. Por quê? Ele fala, né, do QI em si, da capacidade intelectual, habilidades acadêmicas específicas na escrita, leitura, matemática, habilidade de liderança, que é uma habilidade, que é um comportamento que é previsto dentro das altas habilidades, a criatividade, que aí é um instrumento que já traz um norte para a gente. Será que o ponto mais forte dessa criança é a criatividade? E o próprio talento artístico, né? As formas de expressões artísticas que testes neuropsicológicos acabam, na verdade, não mapeando. E aí ele consegue abranger crianças, né, estudantes do terceiro ou nono ano, de 9 a 15 anos, que geralmente é a população que vai buscar esse tipo de avaliação, ok? Eu coloquei aqui para vocês, né, algumas sugestões. Então, testes de atenção que a gente vai aplicar, testes de memória, né, investigação da própria inteligência, né? Então, eu posso ter a avaliação agora da inteligência não verbal. Por quê? Pode ser que a compreensão verbal, né, a parte verbal do meu cliente, né, da minha criança, não seja maior desenvolvida, ou pode ser que ele tenha um comprometimento, inclusive, nessa área, que no meu cálculo estatístico final vai rebaixar o QI, né, dessa criança ou vai indicar uma alta discrepância. Então, a gente pode usar testes de inteligência não verbais também dentro da avaliação para entender se a questão linguística ela é uma variável importante ou não. Isso tudo, gente, habilidades sociais, né? Isso tudo para trazer, né, um novo desafio. O primeiro desafio foi saber o que é autohabilidade, como é que eu saio desse construto de inteligência e vou olhar para múltiplos domínios e vou entender que essa criança ela pode ter potencial em várias áreas e isso não ser representativo no QI e nem ser uma facilidade no dia a dia. Mais recentemente, a gente tem um outro desafio, que é esse aqui, da dupla excepcionalidade. Qual era a principal ideia, né? Crianças com altas habilidades eram crianças com altas habilidades, ponto, né? Elas tinham que performar bem, e se você não identificou isso na avaliação neuropsicológica, o problema é seu, inclusive, né? Mas existem, sim, várias pesquisas e estudos, né, ainda bem recentes, mas é uma área que vem em expansão, de uma concepção que considera a possibilidade de ter altas habilidades e a presença de um déficit ao mesmo tempo. Então, eu posso ter altas habilidades, superdotação, e ter algum transtorno ou ter alguma outra condição que, de alguma maneira, faz com que eu não performe, né, que aquela pessoa não performe da melhor maneira possível. Então, a presença, né, de quadros psiquiátricos, psicológicos ou déficits existentes
de alguma maneira podem mascarar a autohabilidade se só levarmos em consideração o QI. Então é bem interessante a gente começar a pensar, né, nessa dupla excepcionalidade. A mais comum é autohabilidade e transtorno do espectro autista. Mas isso não impede, por exemplo, que uma pessoa com alta habilidade tenha um transtorno da aprendizagem, ela pode ter alta habilidade não necessariamente na habilidade acadêmica, possa ter dificuldades, possa ter déficits físicos também, pode ter quadros de ansiedade, depressão, que são muito comuns, inclusive, pela cobrança. Mas eu quis trazer para vocês, né, que é possível esse casamento, que pessoas com altas habilidades, elas podem sim apresentar dificuldades que as suas altas habilidades acabem não compensando, ok? Bom, e para a gente fechar aqui, né, a nossa conversa, deixar um tempinho, né, para as dúvidas de vocês, o que fica, né, como, pelo menos para a gente pensar? Primeiro que a identificação de altas habilidades de superdotação é muito mais do que a gente registrar no laudo QI acima de 130, que é uma convenção psicométrica, tá? Então, o nosso trabalho é realmente lidar com os dados que se apresentem e entender de forma no raciocínio clínico como esses dados se integram e como explica o funcionamento daquele avaliando, tá? Isso vai requerer também um consenso, né, sobre o que a gente vai observar em altas habilidades, de fato, quais são os instrumentos melhores, né, respondentes a essa questão, e quais são as pesquisas, né, para essa área de altas habilidades e mais pesquisas sobre a dupla excepcionalidade, né? A gente não vai poder agora ignorar uma quantidade de pessoas que são, sim, diagnosticadas com algum transtorno e apresentam altas habilidades. Não inviabiliza, não são incompatíveis entre si, mas ainda é uma construção, sabe? A gente ainda precisa sair daquela ideia de altas habilidades como uma dotação, como um presente, como algo incrível, para olhar em si o que é a melhor habilidade, qual é o melhor potencial daquele avaliando, daquela pessoa, que de fato a gente consiga explorar e trazer qualidade de vida, benefício acadêmico, benefício social, para que essa melhor habilidade ela possa ser explorada. Ok? Bom, gente, poderia falar muito, muito, muito mais, mas quem tiver interesse no assunto, meu e-mail está disponível para vocês, né? Como foi apresentada, o CAESP, né, a minha clínica e o projeto da RUDBT Brasil. Então, quem quiser conversar comigo, pode mandar mensagem, porque sou eu mesma que respondo, ok? Eu agradeço o convite de vocês e fico aqui disponível para perguntas, ok? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi, que bom! Vamos lá. Juliana, primeiro, obrigada pela apresentação. Foi muito incrível ter contato com a teoria, né? Mas eu fiquei muito curiosa, na clínica, como que fica o impacto emocional de uma classificação como alta habilidade, tanto na criança quanto nos pais, e qual é o impacto da família nessa classificação? Então vamos pensar que o impacto social ele é enorme, porque geralmente são crianças que não se adaptam muito ao contexto escolar, porque tem interesses, né, que não são compatíveis ali com aquela idade. Então, geralmente eles buscam primeiro um atendimento psicológico e depois, na investigação, se indica a avaliação neuropsicológica, tá? Muitos pediatras hoje já têm algum domínio sobre altas habilidades e conseguem mapear. Isso é bem interessante. Então, tem um impacto social e uma repercussão emocional muito grande, principalmente não na infância, mas na adolescência. Então, na adolescência, a gente tem muitos quadros de ansiedade, de depressão, de humor deprimido grave e desistência escolar. O índice de evasão escolar em altas habilidades é muito grande, porque são crianças são adolescentes, crianças que se desinteressam daquele conteúdo. E as escolas, de fato, não estão preparadas para essa demanda. As escolas públicas, sim, por incrível que pareça, mas as particulares não, tá? A tua segunda pergunta foi sobre a família, né? Primeiro, se a família tem um papel sobre isso.
As famílias podem estimular, mas elas não são responsáveis por essa alta habilidade, entende? E tem famílias que até tentam trazer outros conteúdos, outros interesses, né? Então, por exemplo, já me foi questionado muitas vezes, mas e se a criança, por exemplo, é filho de pais professores? Ele vai ter mais acesso, mas isso não significa que ele tenha interesse ou uma alta habilidade naquilo. Eu posso ter mais acesso e não fazer nada com isso. Eu posso ter mais acesso e aquilo ali ser meu hiperfoco e transformar o mundo, tá? E as famílias, elas ficam muito confusas do como elas vão lidar com isso, o que elas precisam fazer, né? Se elas devem estimular, se elas devem brecar, se devem trocar de escola, se devem acelerar a criança. Então, depois da avaliação, a gente faz um processo de orientação mesmo, né? De, ok, a partir daqui, isso se chama altas habilidades e o que isso vai impactar na tua vida, na tua escolha de colégio, enfim, né? Então isso é bem interessante. Mas as famílias têm essa experiência de confusão mesmo. Te respondi? Sim, obrigada. Nada. Respondendo alguma pergunta? Então, gente, antes de tudo, eu queria agradecer, né? Foi uma palestra incrível e, assim, infelizmente ainda é uma temática que a gente não vê tanto, né? Tanto na graduação, mas dentro do contexto de avaliação, a gente acaba observando, mas ainda parece que a gente não chega muito em relação a isso. Eu tenho uma questão, né? Você falou da avaliação de testes, né? Da própria testagem. Como você trouxe mais esse lado de, talvez, de ter áreas específicas, né? Habilidades específicas. Daria, assim, né, assim, tem uma questão de experiência sua, para criar umas tarefas ecológicas dentro do contexto de avaliação para avaliar essas habilidades específicas? Na verdade, tem que criar mesmo, né? Então, se a criança for daquela área criativa, né? Eu preciso realmente criar tarefas ecológicas. Então, essa criança, por exemplo, que ele escrevia novela, ele falava que ia ser roteirista. Para uma criança acho que ele tinha 7 anos, que criança de 7 anos sabe o que é roteirista, né? Então ele criava e eu sentava para criar novas histórias com ele, usava o tablet. Tem uns jogos assim da Turma da Mônica que você pode criar história em quadrinho. É uma forma de você avaliar, né, ecologicamente essa criança, né? Então, crianças muito pequenininhas, né, que não conseguiam fazer, por exemplo, o THCP, que é a partir de 4 anos, que é o teste de habilidades pré-alfabetização, né? Então, eu usava aqueles cadernos de caligrafia, usava aqueles cadernos de ligar os pontos, né? Que é vendido ali nas papelarias. E aí eu tiro foto e anexo ao laudo, né? Então, uma criança que já sabia contar, era uma criança que já sabia o que era maior e menor, é uma criança que já sabia todas as cores e cores em outros idiomas, né? Então, eu estou falando de uma criança de 3 anos, né? Então, isso é bem possível. A gente vai adaptando essa tarefa ecológica pensando naqueles 3 anéis. Qual é a maior habilidade dela, né? A clínica é sempre soberana, gente. Sempre. Ah, muito bom. Então, se tiver alguma recomendação de leitura nesse sentido também, se puder indicar. Quer que eu mande pra você ou mando lá pro Luiz mesmo? Pode mandar para os dois, assim, gente. Ah, Qualquer então tá coisa ótimo. passa pro pessoal. Eu mando a apresentação pra vocês e mando as referências bibliográficas também, tá? Muito Pode obrigada. deixar. Obrigada a Então, vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Aproveitem bastante e a gente se vê por aí, tá bom? muito obrigada de novo. E, gente, antes da gente sair daqui dessa sala, a gente vai ter uma pausa realmente para o almoço, né? Eu vou compartilhar aqui a nossa agenda de tarde que nós vamos ter. E, de novo, eu estou passando um link para vocês, além da questão do certificado, concorrerem a alguns produtos da Nila Press. Então, vocês podem responder apenas uma vez, gente. Eu vou estar de olho, hein? Não pode colocar mais uma vez. Eu vou colocar o link aqui de novo e às 2 horas a gente volta com algumas palestras. Com a avaliação psicométrica da leitura, com o Dr. Douglas Vilhena, e ao mesmo tempo também psicometria e avaliação psicológica com o Dr. Emanuel Cordeiro. Então é isso, gente. Até mais, tá? Qualquer dúvida é só falar.